E aí ontem soltaram aí uma carta para o público evangélico. A Veja soltou 2 notas sobre isso, então também são no bastidor, que eu acho que resume tudo o que aconteceu. Uma delas é o seguinte: os motivos que levaram Lula a adiar carta aos evangélicos. A carta aos evangélicos, preparada pela campanha do ex-presidente, deve finalmente ser divulgada nesta quarta-feira, depois de ter sua divulgação adiada por 2 vezes. O motivo da demora é simples. Lula resistia em assinar o documento. E olha só agora. E mesmo depois de ceder às pressões internas da campanha, insistiu em avaliar cuidadosamente os compromissos que estaria disposto a firmar com essa parcela do eleitorado. Então, a priori, pelo que a Veja colocou, é uma demanda que a campanha vinha colocando uma pressão para sair do papel. Cara, bora. Bicho, assina essa carta aí, pô. Vamos. Isso aqui é importante. Vamos, cara, bora. A campanha é muito maior que o candidato, né? A campanha envolve várias pessoas, várias, ideias diferentes, percepções diferentes, contatos diferentes, informações, né? Vários inputs que vão chegando em diversos lugares, falando, cara, tá acontecendo isso, aquilo, outro, blá, 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 e o pessoal fala, tem que fazer essa carta. Não é o candidato, não é Bolsonaro que decide tudo, né? Ele não recebe tudo, ele não sabe tudo da cabeça dele. Ele recebe relatórios, informações, etc, para tentar se basear. Então, perceba que a campanha, que tá aí o tempo todo lidando com números, lidando com os problemas, falando, cara, a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Durante todo o primeiro turno, esse assunto aqui foi sempre colocado no ponto. Não, a gente não vê necessidade, eles sabem o que foi, né, os nossos governos, ficamos aí 13 anos no poder, não fizemos isso, aquilo outro, blá, blá, titita, não temos para que fazer uma carta. E agora chega no segundo turno, faltando aí o que hoje, acho que falta 11, 12 dias, teve cartinha. Um ponto de divergência na campanha, isso aqui é importante, foi a ideia de firmar um compromisso sobre a participação efetiva de quadros evangélicos na composição de um eventual governo. Houve preocupação em não dar margem para que se crie uma espécie de cota na administração federal. Mas você vê que teve divergência. Parece que tinha gente que era a favor de ter uma cota, um pessoal meio contra, mas no final não teve esse aceno. A Veja também complementa, Lula evitou que carta virasse promessa de um governo mais evangélico. Vocês veem onde eu quero chegar com isso daqui. Logo menos. Foram semanas até que a carta compromisso amadurecesse. Ficaram pelo caminho algumas sugestões, como o compromisso firme de assegurar uma presença mais efetiva de evangélicos em cargos da administração pública. Olha só, ficou pelo caminho. Teve a carta, fez os acenos, mas um aceno explícito falando assim, vai ter, uma cota. Esses cargos aqui, ou alguma promessa de cargos de forma explícita, isso ficou de fora. Ou a criação de parcerias específicas com as igrejas para o desenvolvimento de políticas sociais. Mas, assim, de forma explícita, isso não ficou claro. Pode acontecer. Até aqui, tentando ser o mais isento e imparcial possível. A própria matéria diz, não, porque se você promete, uma cota do governo, etc., para um determinado grupo, outros grupos também podem se sentir no direito de falar, não, também quero um cargo. Também quero isso aqui, também quero aquilo outro. Você às vezes pode dar margem. Mas enfim, é a opinião de cada um. Ele podia fazer isso e podia falar para os outros grupos, cara, eu prefiro priorizar os evangélicos. Por quê? Porque, eu gosto mais dos evangélicos. Também fica cada um. Não dá para falar se é errado ou certo. Aí cada um julga por si só esse tipo de comportamento. Mas enfim, tá lá na carta. Em vez disso, optou-se por transmitir uma mensagem que toda participação é bem-vinda no futuro governo. Outra coisa chamando a atenção, né? Essa questão das políticas públicas. Fala tanto, fazer com a sociedade, etc., mas não deixou também claro, explícito. É bem-vindo, mas não deixou claro e explícito. Não, vamos fazer aqui as políticas públicas, disso, família, direitos humanos, vai ter a participação aí dos evangélicos. Mas o senso de urgência ficou mais evidente depois que as pesquisas qualitativas, encomendadas pelo partido, passaram a mostrar que o plano adversário vinha dando resultado. Aqui o que ele está fazendo, né? Falando que não sabia se ia ter carta ou não. E aí, quando começam as pesquisas qualitativas, mostrando como é que os evangélicos estavam vendo uma coisa ou outra, falando, cara, a gente vai ter que fazer porque o outro candidato, né, Bolsonaro, está indo melhor. Inclusive, até o Datafolha mostra que o Bolsonaro segue crescendo entre os evangélicos, aumentando a sua vantagem. E aí,
Segundo lá, né, até a mídia fala que o plano de Bolsonaro passaria por difundir mentiras, isso, aquilo, outro. Eu acho que vocês sabem muito melhor do que qualquer um o que é que realmente está acontecendo. Não vou entrar nesse mérito, mas devido a isso daí, para tentar conter o plano de Bolsonaro, teve a tal carta. E para fazer os acenos necessários. Aí a turma do bastidor resume em 2 parágrafos. O prejuízo com os evangélicos. A carta aos evangélicos, que Lula divulgou nesta quarta-feira, no fim do dia, funciona mais como uma tentativa de estancar a perda. Isso aqui lembra um pouco segurar a vantagem, né? Mas é pior, é estancar a perda. Segurar a vantagem é melhor do que estancar a perda, do que ganhar votos entre este público. Foi uma concessão necessária devido à campanha suja, mas consistente de Jair Bolsonaro. Segundo a Tomás, Bolsonaro vem fazendo uma campanha suja. Já virou clichê dizer que o PT perdeu o bonde do eleitorado evangélico nos últimos 10 anos. É verdade, mas há 11 dias da eleição, não há o que a campanha de Lula, né, possa fazer para recuperar isso. Só pode tentar reduzir o prejuízo. Ainda assim, faz isso com atraso. E aí, sobre a questão dos evangélicos, eu trouxe aqui duas notícias do ano de 2019, porque, assim, promessas são promessas, fatos são fatos, né? São coisas que já aconteceram, concretas. Não dá para negar que aquilo rolou. Primeira notícia é do dia 2 de janeiro de 2019. A turma da esquerda não quis fazer nenhum aceno explícito com relação a cargos. Não quis. Não quis. Pode ter. Falou que toda a presença é bem-vinda. 2 de janeiro de 2019. Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã. Diz Damares ao assumir direitos humanos. É fato. Quem foi que Bolsonaro colocou nos direitos humanos? Ministra Damares. A Damares. Nova ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos é pastora evangélica e já disse que família brasileira corre riscos em razão do Plano Nacional de Direitos Humanos. Eu ainda te recomendo ler essa matéria da Globo. Veja o que a própria Globo está falando sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos. Só escreva esse título no Google, vá e você mesmo dê uma lida. Fatos. Vamos falar de fatos. E agora também vamos falar de promessa, que se concretizou e virou um fato. Em 31 de maio de 2019, pelo que eu tentei, né, em busca temporal, foi a primeira vez que eu consegui achar Bolsonaro falando: será que não está na hora de termos um ministro no Supremo evangélico? Que depois virou terrivelmente evangélico, diz Bolsonaro, em evento religioso. Assim, acho que não dá para negar que Bolsonaro ele fez diversos acenos, ele tomou diversas decisões e ele realmente deu espaço. Deu espaço. Assim, não é questão de ser bem-vindo, é questão assim, de realidade. Ó, isso aqui aconteceu durante o governo. E ele prometeu, abriu aí a segunda vaga que ele poderia indicar e nós vimos o ministro André Mendonça. Aí